Imagine se uma simples brincadeira do destino colocasse frente a frente uma mulher que só acredita na razão e outra que vê além do que os olhos mostram. Hoje, você vai conhecer uma história onde cada escolha parece segura, mas cada carta virada revela um desejo que ninguém ousa confessar. Uma engenheira que jurou nunca mais sentir. Uma cartomante que nunca erra o que vê. E um encontro que pode mudar tudo, mesmo que nenhuma das duas esteja pronta para isso. O amor não chegou com flores, chegou como um presságio. E quando ele toca, nem a lógica mais rígida consegue resistir. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e respira fundo, porque o que vai acontecer agora pode te fazer acreditar em algo que você jurou que não existia. Vamos ao vídeo de hoje. Lisboa, Alfama, noite quente, entre vielas e fachadas iluminadas por luzes amareladas. Isabela Montes não acreditava em coincidências. A engenheira de traços frios e passos firmes preferia os cálculos, as colunas de concreto, o aço que não cede. Mas naquela noite, sem planejamento, sem lógica, ela se viu diante de uma pequena tenda vermelha, tremulando ao vento, com um letreiro artesanal que dizia: "Previsões do coração. Entre apenas se estiver pronta para ouvir." Ela riu. Claro que não acreditava naquilo. Era só um passeio turístico, uma brincadeira para agradar a amiga que a empurrava pelas costas. Mas o cheiro de incenso a envolveu antes que percebesse, e quando deu por si, já estava dentro. A cartomante usava tecidos que pareciam respirar, camadas de lenços coloridos e um olhar morno, tão firme quanto gentil. Os olhos dela não desviaram nem por um segundo. "Você não acredita, mas veio mesmo assim." A frase caiu como um sussurro com peso de martelo. Isabela franziu o senho. "Sou engenheira. Não costumo negociar com o destino." "E ainda assim, ele negociou com você." A voz da mulher era baixa, mas vibrava no ar como um feitiço. Isabela quis rir de novo. Quis dizer que tudo aquilo era bobagem. Mas sua mão já estava sobre a mesa. E a cartomante, sorrindo sem mostrar os dentes, virou a primeira carta. O louco. Inícios impulsivos. Caminhos que desafiam a lógica. Uma jornada sem mapa. Coincidência. Ou você está prestes a cair por algo que nem sabia que desejava. Isabela sentiu o estômago revirar. Pela primeira vez em muito tempo, não soube o que responder. E se a maior armadilha para quem não acredita for sentir o que não pode controlar? Você já sentiu como se alguém pudesse te despir com um simples olhar? Não o corpo, mas a mente, o orgulho, as muralhas. Foi assim que Isabela se sentiu quando Selene, a mulher por trás das cartas, segurou sua mão com delicadeza, mas firmeza suficiente para interromper qualquer fuga. O toque era quente, mas era o olhar que queimava. Ela queria dizer alguma coisa, dizer que aquilo era ridículo, que ninguém com um baralho colorido podia entender o que ela viveu, muito menos prever o que viria. Mas antes que qualquer palavra pudesse sair, veio a próxima carta. A sacerdotisa. Selene não sorriu, não comentou, só observou. E então disse com a voz mais calma do mundo: "Você aprendeu a esconder tudo muito bem, até de você mesma." Isabela ficou imóvel. Era só uma carta, uma ilustração de mulher entre dois pilares. E ainda assim, parecia que alguém tinha encontrado a chave de uma porta que ela mesma não lembrava ter trancado. Você se sente segura por controlar tudo, mas o que acontece quando o desejo não pede permissão? Desejo. Essa palavra ecoou por dentro como um trovão. Selene virou a próxima carta. A lua. Você anda sonhando com o que não permite sentir, e o pior é que acorda querendo esquecer. Isabela engoliu seco, desviou o olhar, tentou disfarçar, mas ali, naquele espaço apertado e cheio de velas, parecia não haver escapatória. Só ela, aquela mulher de olhos intensos e um espelho aberto em forma de cartas. A razão gritava: isso é truque, jogo de palavras, manipulação. Mas o coração
covarde, batia mais forte. Por que aquela mulher parecia saber de coisas que nem ela mesma ousava admitir em voz alta? Aquela sala parecia pequena demais para tanta tensão. Não havia trilha sonora, mas o silêncio. Era quase música, um compasso tenso entre respirações, olhares e cartas viradas. Isabela cruzou os braços, um gesto de defesa. Queria parecer indiferente, mas seus olhos, esses ela não controlava mais. E eles voltavam, insistentes, para os olhos de Selene. Olhos que não julgavam, não invadiam, só viam. A próxima carta foi revelada sem pressa. A Imperatriz. Selene não disse nada de imediato. Só a encarou como quem espera que o outro se ouça antes de falar. Você tem fome de controle, mas morre de medo de sentir. Isabela riu, seca. Você não me conhece. Mas as cartas conhecem. O jogo já não era sobre futuro, era sobre camadas, sobre o que ela jamais diria em voz alta, nem para si. E talvez por isso, estivesse ali, sentada, sem conseguir ir embora. Selene se inclinou um pouco. A distância entre as duas era quase palpável. Você já se apaixonou por alguém que não devia? Nunca me apaixonei. Essa é a mentira mais triste que já ouvi. Foi como se o chão balançasse, como se alguma parede interna tivesse trincado. Isabela desviou o olhar, e Selene, pela primeira vez, sorriu. Não com ironia, mas com algo entre ternura e desafio. Como quem diz, eu vejo você, mesmo quando você tenta se esconder. E naquele segundo exato, Isabela sentiu. O que não queria, o que não entendia, o que mais temia, desejo. Mas não era só pelo corpo à sua frente, era pelo que aquela mulher representava. Um convite ao desconhecido, um mergulho sem cálculo, um risco sem estrutura. E se a única coisa impossível de controlar fosse exatamente o que ela mais precisava viver? E foi quando a próxima carta surgiu, que o ar pareceu parar. Os amantes. Isabela prendeu a respiração. Por um segundo, talvez 2, tentou fingir que não viu, que não reconheceu a figura na carta. Mas os olhos de Selene já estavam nela, como se esperassem essa reação. Essa carta não fala só de paixão, disse Selene, com a voz baixa, quase um sussurro. Ela fala de escolhas, desejos que vêm sem pedir licença e que cobram coragem para serem vividos. Isabela cruzou as pernas, recompôs a postura, fez o que sempre fazia quando a emoção ameaçava vazar pelas frestas. Vestiu sua armadura de racionalidade. Tudo isso ainda pode ser coincidência, sabe? Você joga palavras no ar e espera que elas se encaixem. Mas e quando elas se encaixam tão bem que você sente raiva de ouvir? Silêncio. Selene não se aproximava mais. Não precisava. A presença dela era como um campo magnético. Isabela sentia o corpo inquieto, os pensamentos confusos e um calor incômodo no peito. Não era só tensão sexual. Era algo mais perigoso, mais íntimo. Era ser vista, era ser lida, era ser desafiada no exato ponto onde ela se julgava inabalável. Você está com medo de quê, Isabela? De ser enganada? Ou de acreditar? A pergunta ficou no ar, e pela primeira vez, ela não teve resposta. Na mesa, as cartas continuavam viradas, mas era dentro dela que o verdadeiro jogo estava acontecendo. E perder nunca pareceu tão tentador. Ela podia levantar e sair. Mas por que, então, cada nova carta a fazia querer ficar mais um pouco? Talvez tenha sido o olhar. Talvez o silêncio entre uma carta e outra. Ou talvez o fato de que Isabela já não lutava tanto contra o que sentia. Quando Selene ofereceu um café, a engenheira hesitou por um segundo, mas não disse não. É só um café, repetiu para si mesma. Como se fosse possível mentir para o próprio corpo. Saíram da tenda e caminharam lado a lado pelas ruas estreitas de Alfama. Lisboa parecia emoldurada em tons de ouro antigo, com roupas nos varais e sons de fado escapando pelas janelas. E mesmo com o chão irregular sob os pés,
Havia uma leveza no ar. Uma leveza que Isabela não sentia há anos. Selene não falou muito. Ela não precisava. Era o tipo de presença que preenchia sem esforço. E isso, para Isabela, era ainda mais perigoso do que as cartas viradas. Sentaram-se numa cafeteria escondida entre vielas, onde as mesas de ferro enferrujado contavam suas próprias histórias. Pediram vinho do Porto. Riram de algo que Isabela já nem lembrava mais. E então, o toque. Acidental, delicado, mas real. As mãos se encontraram por cima da mesa, por um instante breve e incalculável. Isabela puxou a dela, rápido demais. Selene apenas observou, com aquele mesmo olhar, aquele que não forçava, só desafiava. Você sempre se assusta quando sente algo de verdade? Você sempre fala como se já me conhecesse? Não, só quando é impossível não reconhecer alguém. A frase ficou ali, entre elas, como uma nota musical que ainda ecoava mesmo depois do silêncio. Isabela olhou para a taça, depois para as mãos, e por fim, para os olhos dela. E ali, sem aviso, sentiu algo que jamais colocaria num relatório técnico. Vontade de ficar, de tocar, de esquecer só por um segundo quem ela era. Mas será que a razão permitiria? O que o coração já havia escolhido por conta própria? Ela fugiu. Isabela não correu, não disse adeus, nem mesmo inventou uma desculpa. Simplesmente se distanciou. Nos dias que seguiram aquele café, as mensagens de Selene ficaram sem resposta. As ligações ignoradas. E o papel com as cartas reveladas, o louco, a sacerdotisa, os amantes, agora vivia dobrado e amassado no fundo da bolsa dela. Não era raiva, nem repulsa, era medo do que poderia acontecer se ela simplesmente deixasse acontecer. No escritório, Isabela tentava se concentrar em planilhas, em plantas, em concreto, mas tudo parecia distante, cinza, inerte. E o problema era, ela não conseguia parar de lembrar do toque, do vinho, do olhar que parecia vê-la sem filtros. Uma noite, ao abrir o e-mail, viu uma nova mensagem de Selene, sem cobrança, sem drama. Apenas uma frase simples. Às vezes fugir é só uma forma elegante de pedir para ser encontrada. Ela fechou o notebook na mesma hora. Levantou e foi até a varanda. Lisboa pulsava lá fora, mas dentro dela era só silêncio. Será que alguém podia realmente abalar tanto uma estrutura construída com tanto rigor? Será que bastava um olhar, uma conversa, para ruir paredes que levaram anos para erguer? Ou talvez elas já estivessem ruídas há muito tempo. E só agora ela tinha coragem de encarar os escombros. E se o maior medo não for ser enganada, mas finalmente ser tocada por algo real? A chuva começou leve, daquelas que mal se percebe, mas que transforma o ar em algo mais denso, mais íntimo. Isabela caminhava sozinha pelas ruas de pedra do Chiado, tentando afogar o que sentia em passos longos e pensamentos repetitivos. Tô fazendo certo, tô protegendo meu espaço, tô sendo racional, mas o coração não seguia essa lógica. Foi quando, virando uma esquina estreita, deu de cara com ela. Selene, encharcada, linda e irritantemente calma. As duas pararam, como se o tempo tivesse esquecido de passar ali. A chuva aumentava e por um segundo o mundo inteiro parecia borrado, menos o rosto dela. Fugir também cansa, não é? Selene disse, sem rancor, sem cobrança. Não é fuga, é autoproteção ou negação. O tom de Selene era sereno, mas cada palavra era um golpe preciso. Isabela tentou desviar, mas ela se aproximou. 1 passo, 2. E então estavam ali, a centímetros uma da outra, molhadas, tremendo. Não pelo frio. Você tem medo do quê, Isabela? De perder o controle. Mas o controle nunca te deu o que você realmente quer. Um trovão cortou o céu, e junto com ele a muralha desabou. Isabela explodiu. Você me desmonta?
Você me invade sem permissão. Eu não sei lidar com isso. Selene não recuou, apenas tocou o rosto dela, com uma delicadeza que contrariava toda a tempestade ao redor. Você não precisa lidar, só sentir. E se eu me perder? Talvez seja exatamente aí que você se encontre. E então, em meio ao som da cidade, da chuva, do medo, elas ficaram ali, olho no olho, emoção no limite. Porque às vezes o reencontro que mais assusta é aquele que acontece com quem a gente ainda nem teve coragem de amar. Naquela mesma noite, elas subiram as escadas do antigo sobrado onde Selene vivia. O som dos passos ecoava entre azulejos portugueses e lembranças que pareciam sussurrar nas paredes. A chuva ainda tamborilava no telhado, mas lá dentro era outro mundo. Velas acesas, aroma de sândalo no ar e uma mesa com as cartas, agora cobertas com um pano vermelho. Isabela andava devagar, como se pisasse em território proibido. E talvez fosse isso mesmo, uma terra onde a razão não tinha passaporte. Por que você faz isso? Ela perguntou, parando diante da cartomante. Isso o quê? Me olha como se já soubesse tudo, como se eu fosse transparente. Porque você é, para quem não tem medo de ver. Isabela riu, nervosa. E você nunca tem medo? Selene demorou a responder, e dessa vez desviou o olhar. Eu tenho pavor, mas ainda assim, escolho sentir. Por quê? Porque o que me matou foi negar, não sentir. A resposta caiu como uma confissão que Isabela não esperava. Por trás dos panos, dos arcanos e dos olhos hipnotizantes, havia dor, havia passado, havia perda. Selene caminhou até a mesa. Tirou o pano, pegou o baralho com delicadeza. Quer que eu leia de novo? Não. Então por que veio? Isabela se aproximou, tocou o braço dela. Porque pela primeira vez, eu não quero entender. Eu só quero estar aqui. A cartomante sorriu. Não com misticismo, mas com alma. E naquele instante, o desejo não era mais uma dúvida. Era a única certeza entre as duas. As mãos se encontraram. Os rostos se aproximaram. E o que começou como uma pergunta virou resposta. O beijo não foi urgente. Foi entrega. Foi a queda que Isabela evitou por anos. E a certeza que Selene sempre soube que viria. Mas e depois do beijo? O que vem? O que o mundo vai dizer quando a magia se tornar real? O sol ainda não havia nascido. Mas ali, entre lençóis e sombras que dançavam ao som do vento, Isabela estava desperta. Selene dormia ao lado, tranquila. A pele dourada pelo reflexo das velas que ainda queimavam em silêncio. E Isabela observava. Tantas vezes achou que dormir ao lado de alguém era o início da perda. Tantas vezes se protegeu antes mesmo de se permitir. Mas agora, naquela cama que cheirava a jasmim e mistério, ela sentia algo diferente. Paz e pânico. Levantou devagar, como se temesse que qualquer movimento quebrasse o encanto. Andou pela sala. Olhou as cartas ainda ali, sobre a mesa. Intactas. Até que seus dedos, quase sem querer, viraram uma última carta. A torre. Ela prendeu a respiração. Selene apareceu logo depois, envolta num lençol, o cabelo bagunçado e o olhar sereno. Essa não foi a carta que eu tirei, foi a que eu escondi. Isabela a olhou, surpresa. Por quê? Porque achei que você não estava pronta. E agora? Agora ela te encontrou. A torre, o símbolo da ruptura, da destruição de tudo que é estático, da queda necessária. Isabela se aproximou, olhos fixos na figura da carta. Isso quer dizer que tudo vai ruir? Quer dizer que tudo que foi construído com medo não vai resistir ao que é verdadeiro. Ela olhou para Selene, depois para si mesma, e pela primeira vez não sentiu vontade de correr, nem de entender, nem de controlar. Sentiu vontade de ficar. E se eu cair? Eu vou estar lá embaixo, esperando. Selene respondeu, com a voz firme como a base de um novo mundo. E então,
sem palavra alguma, se abraçaram. E naquele abraço, tudo que era dúvida virou destino. Porque às vezes, a queda mais dolorosa é a única que leva ao amor verdadeiro. Dizem que algumas histórias precisam de sorte para acontecer. Mas Isabela Montes aprendeu que algumas histórias só precisam de coragem. 6 meses depois daquela noite, a cidade ainda era Lisboa. Os mesmos bondes amarelos, os mesmos azulejos nas paredes, mas ela já não era a mesma. A antiga engenheira agora dividia o tempo entre consultorias ocasionais e um novo projeto arquitetônico, um pequeno centro cultural no bairro da Graça, no mesmo prédio onde um dia uma mulher com olhos de âmbar e voz de profecia lhe tirou o chão e o medo de sentir. Selene fechou a tenda de leitura. Decidiu que não precisava mais prever o futuro, quando estava ocupada demais vivendo o presente. As cartas continuam com ela, guardadas com respeito. Mas hoje, ela lê outras coisas. Os gestos de Isabela pela manhã, os silêncios compartilhados no café, as mãos que se procuram antes de dormir. Elas escolheram viver ali mesmo, juntas, no mesmo sobrado, onde a varanda agora tem flores e onde nenhuma das duas precisa se esconder. Isabela ainda não acredita em destino, mas ela acredita em Selene. E talvez isso seja o suficiente. Às vezes, caminhando pela cidade, elas se olham e riem, como se lembrassem da mulher cética que duvidava de tudo e da cartomante que sabia desde o início. O amor, afinal, não chegou com promessas nem previsões. Chegou com uma escolha, simples, íntima, definitiva: ficar. E foi exatamente isso que elas fizeram. Porque o que começou como acaso virou certeza. E certezas, quando são sentidas, não precisam mais ser provadas. E então, você acreditaria se fosse com você? Isabela e Selene mostraram que, por trás da lógica mais rígida, às vezes mora um coração que só quer ser permitido. Quantas vezes você já evitou sentir só para não perder o controle? Quantas vezes teve medo de algo que parecia maior do que tudo o que sabia explicar? Se essa história mexeu com você, conta aqui nos comentários. Qual momento te fez parar e pensar? Você teria ficado ou ido embora antes que fosse tarde? E se quiser viver mais histórias que tocam fundo e talvez revelem algo sobre você mesma, já se inscreve no canal, ativa o sininho e se prepara. Porque no próximo episódio, uma escolha impossível pode revelar um amor que ninguém viu chegar. A gente se encontra lá, nos comentários e na próxima história.